Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia da Escola Arte SEB. E hoje, com a turma do sexto ano, a gente vai dar início ao caderno 4, tá? Domínio da natureza, módulo 14 de Geografia, para que vocês possam me acompanhar. Eu convido que vocês peguem tanto o caderno de vocês para fazer algumas anotações, porque a gente vai utilizar a lousa, tá? Uma lousa digital, onde eu vou escrever alguma coisa, aqui algumas observações, vocês vão escrevendo aí também. E, claro, o livro de vocês, tá? O caderno 4, módulo 14, domínio da natureza. Pessoal, um conteúdo muito bacana, que tem tudo a ver com o nosso cotidiano, com a compreensão de mundo que a gente tem, a importância, por exemplo, da agricultura, da natureza para nós enquanto indivíduos. E já quero começar dizendo uma coisa para vocês. Tem um filósofo chamado Aristóteles que diz que nós somos um animal racional, né? E o fato de ser animal significa que nós temos uma natureza em nós, tipicamente humana, obviamente, mas também uma natureza que remete também aos outros animais. Isso significa, pessoal, que agredindo a natureza, a gente está, no fim das contas, agredindo a nós mesmos, porque nós precisamos dela para existir, ok? E aí, de imediato, na página 187, tá? Que você abriu aí no seu livro. Já pegou o livro aí? Já? Tranquilo. Vocês vão ver uma imagem, né? Domínio da natureza, módulo 14, página 187, vocês vão ver uma imagem. E essa imagem aqui, ela é o quê? Ó, inclusive tem uma perguntinha aqui, ó. Descreva, tá? Descreva a cena apresentada. Descreva a cena representada, tá? Vou pegar aqui uma canetinha. Descreva a cena representada. O que vocês acham que é isso aqui? O que tá parecendo que eles estão segurando? Parece lança, né? E que tipo de pintura é essa daí? Que arte é essa daí? É rupestre. Muito bem. Era a forma, pessoal, inclusive, que os nossos antepassados, esses primeiros povos mais primitivos que não sabiam escrever, eles se comunicavam através tanto da arte rupestre como através de sons, porque a linguagem que nós temos hoje, a comunicação que nós temos hoje, não era ainda desenvolvida nessa época, ok? Foi todo um processo que o ser humano passou até chegar na condição atual que a gente vive. Aí a segunda questão é o seguinte: o que você sabe sobre a arte rupestre? O que você acha que significa essa arte para esse povo? Acabei de dar uma ideia aqui para vocês, acabei de falar. Tem tudo a ver com comunicar-se com o outro, ok? E aqui embaixo, se vocês observarem uma legenda bem clarinha, quase que não dá para observar aqui no livro, mas se vocês prestarem bastante atenção, tá dizendo assim, ó: a arte rupestre com cena de caça no desfiladeiro Valtorta, em Tirige, Espanha, datada aproximadamente entre 9.000 a.C. e 6.000 a.C. Por que essa data ela é decrescente, do maior para o menor? Porque é antes de Cristo, né? Depois de Cristo, a data, né, a gente considera como crescente. Vocês provavelmente já aprenderam isso em história, estou apenas relembrando vocês. Qual a importância, tá, desse tipo de arte, por exemplo? Vocês já se questionaram, poxa, qual a importância, por exemplo, desse povo se comunicar, ou melhor, qual a importância deles criarem arte? Esse tipo de arte, esse tipo de desenhos. Olha a forma do desenho, apesar de eles não terem uma técnica que nós temos hoje. Aliás, eles têm uma técnica, só que não tão tecnológica como nós possuímos hoje. Por exemplo, para falar com vocês agora, para desenhar aqui, ó, vou desenhar, tentar desenhar. Olha que técnica da professora, ó, que maravilha, desenhei isso aqui. Eu utilizei uma caneta, tá, de uma mesa digitalizadora, ou seja, tecnologia, para poder transmitir o que eu estava pensando
né? Eu usei uma caneta toda tecnológica e risquei num livro digital, ou seja, ao nível de tecnologia, de evolução, de conhecimento que nós seres humanos chegamos. Obviamente esses povos primitivos não tinham isso, não detinham, isso é óbvio. Mas qual a importância deles utilizarem da arte, por exemplo, desse tipo de arte que a gente chama de arte rupestre, para o momento em que eles viviam? Qual a importância desse tipo de arte? Ok? Eu quero que vocês se respondam. Essa pergunta é uma pergunta para vocês se questionarem e responderem para si. Ok? Depois que vocês abrirem a página 187, a gente vai ter aqui uma série aí de conteúdos relacionado ao módulo 14, onde diz assim, ó, a evolução das atividades humanas. Vai falar, por exemplo, quando os primeiros hominídeos, ou seja, os primeiros seres humanos, o primeiro homem surge, né? As primeiras espécies surgiram, ok? Mas eu quero estar aqui, ó, na linha do tempo do desenvolvimento humano para mostrar para vocês esse detalhe aqui. Se a gente observar, houve o início da evolução do desenvolvimento humano, houve um início, e aí existe ainda o que? Um decorrer de anos, ou seja, nós ainda não fomos extintos, ok? Obviamente não se sabe se um dia seremos, mas se vocês perceberem aqui, ó, na legenda tá falando o que? Milhões de anos atrás. Então a gente sabe que faz muito tempo. Porém, se comparado ao surgimento do nosso planeta, existiu, gente, a espécie humana, ela existiu há pouco tempo, se comparado ao tantos de anos que já existe o nosso planeta Terra, certo? Se a gente comparar, por exemplo, aqui, ó, de acordo com o conhecimento científico atual, a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Quando é que começa a aparecer os primeiros hominídeos? Cerca de 5 milhões de anos atrás. Cerca de 5 milhões de anos. Entre eles o Homo habilis, ok? Entre eles o Homo erectus e, por fim, aqui, Homo sapiens. Ou seja, e olha só, teria surgido somente 200 mil anos atrás. Isso significa que é muito recente se comparado à existência do nosso planeta. Então, por milhares e milhares de anos, a Terra, obviamente, ficou inabitada por seres humanos, mas existiu diversas outras espécies que ficaram sobre o nosso planeta, ok? E aí eu quero colocar aqui para vocês a nossa lousa para que vocês possam me acompanhar o seguinte. Ó, escrevi até já algumas coisas. Pega aí teu caderno, dá um pause nesse vídeo e coloca aí algumas observações, certo? No caso, essas observações que eu tô fazendo aqui com vocês nessa lousa. Então, leia comigo, em seguida tu escreve aí no teu caderno o seguinte: os primeiros hominídeos surgiram há cerca de 5 milhões de anos, pouco tempo quando comparado à evolução geológica do planeta e à existência de outros seres vivos. Então, é pouco tempo se a gente comparar com a existência do planeta, com a existência de outros seres vivos que vieram antes de nós. Então, eu puxei aqui umas setas e apontei aqui, ó, para os Homo habilis, né, que surgiu lá na África, tá? Depois o Homo erectus, que surgiu ali também na África, mas ele acabou andando, sendo mais presente na região da Europa e da Ásia. E por fim, Homo sapiens, que pegou ali Oriente Médio, Europa também, e é o que a gente considera como atual, aliás, como o último da evolução da espécie. O que acontece? Obviamente de forma básica e objetivamente falando. O que acontece? A gente percebe que os primeiros seres humanos, eles eram então o quê? Olha aqui que eu coloquei. Eles eram nômades, tá? Vou até utilizar essa canetinha aqui. Eles eram nômades, ok? Então nós temos aqui os primeiros seres humanos, eles eram nômades,
tá bom? E viviam conforme a natureza. Eles viviam conforme a natureza, pessoal. Isso significa o quê? Significa que a natureza é que ditava um ritmo que o ser humano poderia ou deveria viver. Então hoje o cara estava ali naquela região, naquele país, e aí de repente vem uma seca, vem uma situação inesperada da natureza que ele não conhecia e acaba, por exemplo, com o lago que existia naquela região, com a vegetação que existia naquela região. Ele, sem técnicas, sem ferramentas suficientes para moldar essa natureza e tornar ela um local adequado para ele viver, o que ele faz? Ele vai para outro lugar. Por isso que a gente fala que os primeiros seres humanos, eles são nômades, ou seja, que não se fixavam em um determinado lugar como a gente se fixa hoje. Hoje, o sedentarismo, olha aqui, vou grifar de novo, ó, o sedentarismo humano é relativamente recente. O sedentarismo humano é relativamente recente. Isso significa o quê, professora? Que recentemente é que nós, por exemplo, domesticamos animais, tá? Que recentemente, por exemplo, vou colocar aqui, inclusive, anota aí no teu caderno, ó, a domesticação. A domesticação é uma atividade relativamente também recente. Relativamente recente, tá? Professora, o que é domesticação? Domesticação é o ato de você domesticar, tornar doméstico, tornar seu, tornar próximo a você aqueles animais que eram silvestres, ok? Então, tem até um trecho aqui do material de vocês que eu vou trazer aqui para que vocês possam observar, ó. O que tem dizendo aqui? Com o tempo, os grupos humanos passaram a domesticar os animais. Tudo indica que essa domesticação teve início por volta de 16 mil anos atrás. Primeiro com os cachorros, seguidos de ovelhas, cabras, bois, vacas e cavalos. Com a domesticação, o ser humano começou a exercer controle sobre o meio ambiente, tá? O que até então nenhuma espécie havia demonstrado ser capaz de fazer isso. Gente, é exatamente isso, tá? E obviamente depois de a gente domesticar os animais, a gente conseguiu também o domínio da agricultura, porque ao passar do tempo que eu me fixo, que eu crio um local que é só meu, eu preciso gerar alimentação, eu preciso gerar meios para que eu possa sobreviver. Então a caça, ela não foi o único meio de alimentação do ser humano, desses povos primitivos. Eles também começaram a desenvolver a agricultura. E a irrigação, por exemplo, é um processo que obviamente veio depois de muito tempo, tá? E ela mostra o quê? Ela mostra que foi uma técnica desenvolvida que trouxe grande evolução para o ser humano, tá? Então, inclusive, a humanidade aqui, ó, ela passou a adaptar o meio ambiente, a transformá-lo de acordo com suas necessidades. Esse processo foi gradual e ocorreu em diferentes lugares, como na área em formato de arco entre o Oriente Médio. Essa aqui, ó, essa área aqui demonstrada no mapa na página 192, tá? O Oriente Médio e o Baixo Nilo, conhecido como Crescente Fértil. Essa região Crescente Fértil é justamente devido à fertilidade, tá? Que a região ela tinha pela presença do Rio Nilo, né? E isso permitiu que a agricultura se desenvolvesse nessa região de uma forma muito significativa, o que marcou aí a história, tá, da agricultura, a história do ser humano, como aquele que pôde, no caso, conseguir construir a sua história, construir a sua nação, construir
abastecer os seus povos através do vínculo em um lugar, ou seja, temos aí sedentarização, ou seja, eu se fixo num lugar, que nem vocês podem observar aqui na imagem, e ao mesmo tempo existe um processo de irrigação, olha aqui o aproveitamento do rio, para que a vegetação ela pudesse ser aí cultivada, tá? E recebesse dessa água aqui. Isso obviamente aumentou a produtividade, tá ok? Um abraço, até a próxima aula e eu espero vocês. Tchau, tchau.